Os delinquentes fascistas mostraram nesse domingo, 8 de janeiro, a visão de mundo do bolsonarismo, marcada pelo ódio, pela intolerância e pela violência. Assistimos estarrecidos uma tentativa de retorno à barbárie, uma negação da civilização e das árduas conquistas que a humanidade ergueu ao longo de séculos. A democracia é a expressão suprema desse processo civilizatório. O regime democrático é o governo do exercício da tolerância, do diálogo e da superação dos naturais conflitos sociais dentro das esferas institucionais. A extrema-direita que produziu o vandalismo que assistimos no domingo passado não é um fenômeno brasileiro isolado. É um fenômeno que tem articulação internacional e que vem ameaçando destruir as conquistas das democracias em países como os Estados Unidos e da Europa. E que tenta agora destruir a democracia no Brasil, arduamente construída por nossas gerações. Lá e cá, os golpistas e terroristas da extrema-direita estão sendo derrotados. Todos os países do mundo condenaram as ações terroristas de domingo, dos Estados Unidos à China, passando pela Rússia. O terrorismo da extrema-direita bolsonarista tem as sementes do seu radicalismo ideológico despertadas pelos impactos sociais da globalização e pelo fundamentalismo religioso. Usam o nacionalismo e a religião como anteparos às ameaças reais e imaginárias. A exemplo do nazismo e do fascismo, constroem uma perigosa e falsa realidade paralela. São cegos guiando os cegos, numa corrida desenfreada de ódio e ignorância, negando a ciência, a cultura e a valiosa diversidade humana, fulcro do nosso processo civilizatório, da nossa humanidade. São terroristas os que atacaram os prédios dos três poderes, produzindo uma devastação nunca feita nesse país. Terroristas insuflados pelos ex-dirigentes do país. Por meio da desinformação e de sofisticadas estratégias de disseminação de mentiras nas redes sociais, conseguem, destilando ódio e medo, conquistar e manter cativos em seu curral ideológico milhares de seguidores vulneráveis a seus apelos paranoicos, fraturando a sociedade, jogando pai contra filho, irmão contra irmão. O ataque aos prédios do Congresso do STF do Planalto neste domingo, 8 de janeiro, é a repetição da cartilha trumpista do ataque do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, que lá, como aqui, colidiram nas sólidas muralhas das instituições democráticas. Ao contrário do que dizem alguns jornais estrangeiros, a democracia brasileira demonstrou que é mais forte do que imaginavam os seus inimigos golpistas. Os bolsonaristas esperavam, com a invasão dos prédios dos três poderes, uma sublevação nacional. E encontrou, ao inverso, uma unidade nacional entre todas as autoridades do país. Poder executivo, legislativo, judiciário, governadores e prefeitos, além das lideranças políticas de todos os partidos, independentes de suas diferenças, se uniram em defesa da democracia. A contrapartida das liberdades, o que parece ser a fragilidade do regime democrático, é, na verdade, sua força ao assegurar pela coerção o primado da lei e as respectivas sanções aos atentados ao Estado Democrático de Direito. O resultado da reação das forças democráticas foi a suspensão do governador de Brasília por 3 meses, que foi leniente com os golpistas, decretado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. A intervenção do sistema policial do DF até 31 de janeiro, decretado pelo presidente da República, a prisão em flagrante de mais de 1.500 participantes do vandalismo e o anúncio da continuidade das investigações tanto sobre a cadeia de poder policial de Brasília, como dos financiadores e coordenadores intelectuais do vandalismo. A reação dos poderes constituintes e todas as autoridades públicas do país demonstra que a nação e o povo brasileiro têm um compromisso inabalável com a democracia e dela não abdicará.